Bom, pessoal, então, para recapitular, eu resolvi gravar essa aula aqui de novo, né, sobre a origem da vida e princípios de sistemática, certo? Em que os tópicos que a gente vai fixar principalmente é hierarquia, táxon e importância de se classificar. A parte dessa apresentação, né, foram modificadas de apresentações da Marília, Leon e Carlos, do Departamento de Ecologia. Fica aqui o agradecimento a eles aí por parte do material que está sendo apresentado para vocês aqui, como introdução da disciplina de filogenia. Então, eu gosto de começar aqui e comentei com todo mundo, já que vocês são calouros da biologia que estão assistindo, né, que existe um certo preconceito dentro ah, do, da intelectualidade brasileira como um todo, né, sobre qualquer coisa que envolva memorização e definições e conceitos. Então, as 3 primeiras aulas da gente vão versar aí sobre esse capítulo, sobre 2 capítulos principalmente desse livro, que é o Desenvolvimento do Pensamento Biológico, escrito por esse senhor que está aí na apresentação, que é o Ernest Mayr, e essa definição dele aí, né, uma parte desse livro em que ele fala, em vez de formular leis, os biólogos usualmente organizam as suas generalizações em estruturas conceituais. E o progresso científico, né, na área biológica consiste no desenvolvimento de novos conceitos, como seleção ou espécie biológica, e no repetido aperfeiçoamento das definições pelas quais esses conceitos são articulados. Então, existe sim uma necessidade de armazenar conceitos e de entender as palavras e a definição conceitual das palavras. Sem isso, não tem como progredir em biologia e entender biologia de uma maneira correta. Tanto é verdade que uma dificuldade natural dentro da biologia que a gente percebe é criar uma estrutura, um sentido lógico de como as coisas têm que ser apresentadas. Então, o pessoal sempre, quando discute conceitos ou currículos, perdão, não conceitos, mas currículos em cursos de graduação em biologia, a evolução tem que ser no final, porque a evolução é muito complexo, depende de tudo. Não, a evolução tem que ser a primeira coisa a ser dada, porque o pessoal depende de evolução para entender o resto. Eu já vi muitas discussões a respeito disso, né? E não tem jeito, né? Você vai, à medida que você anda, você revisita os conceitos e revisita as definições, e é muito importante ter em mente que você vai reaprendendo e aprendendo os conceitos ao longo do tempo, mas é muito importante dar sim atenção aos conceitos e à definição detalhada. Muitas vezes você tem que voltar e olhar de novo o que os conceitos querem dizer, né? Então, né, memória é uma parte importantíssima da inteligência e ela é necessária num curso de biologia, como em qualquer outro curso universitário que vocês venham a fazer, né? Então, claro, né, a disciplina chama filogenia e a gente pode começar primeiro definindo o que é filogenia. Né? Então, filogenia pode ser definida como o estudo da relação evolutiva entre os organismos, o estudo da descendência com modificação, como colocou o Darwin. Né? Ele também afirmou pela primeira vez, né, que todos os seres humanos que já viveram na Terra descendem de uma única forma primordial. Né? E esse conceito implica que a gente tenha como reconstruir como que foi essa história comum de todo mundo desde o primeiro ancestral até o presente. Né? Tem uma série de pressupostos, o conceito de filogenia, o principal deles é que ocorreu a evolução, certo? E aí vem outra pergunta em cima de conceitos, né? O que é evolução? Né? Como eu falei, descendência com modificação, né? E a história dessa descendência com modificação é o que a filogenia nos conta. Né? São mudanças nas propriedades de grupos de organismos no curso de algumas gerações, ou seja, desde o pai até o filho, passou-se uma geração e assim por diante. Né? Então a mudança evolutiva é um processo que age no nível populacional. Certo? A evolução não ocorre no indivíduo, como a gente vai ver nas aulas específicas sobre evolução, ela não age na espécie, ela age no grupo de indivíduos que partilham uma história comum na mesma localidade que a gente define como população. Né? E sempre vem essa pergunta, né? E na verdade a gente vai tentar consertar alguns mal entendimentos sobre isso, se a evolução é um processo que a gente diria determinista ou se é um processo aleatório, randômico, ou seja, a evolução tem uma direção ou ela ocorre ao acaso. Né? Então, dentro desse conceito, a gente tem 2 partes dentro de evolução e começa a ficar mais simples de entender isso. Né?
o processo todo evolutivo, ele não é nem puramente aleatório, nem puramente determinista, ou seja, com objetivo, certo? Então, a seleção natural, que seleciona a diversidade já existente, o processo de seleção natural, é um processo sim determinista. Só determinados organismos vão deixar descendentes para a próxima geração, certo? Agora, o processo que gera diversidade genética é um processo randômico, mutações dentro do DNA. Igualmente, existem outros processos que agem no mesmo nível da seleção natural, a gente vai ver, ou seja, processos aleatórios que mudam a composição genética e acabam causando evolução, mas que são aleatórios. É o caso da deriva gênica, que vocês já devem ter ouvido falar. E mais para frente a gente vai ver um pouco melhor, certo? Já as mutações, como eu falei, são aleatórias. Então, infelizmente, nenhum de nós pode esperar, né, de ser exposto à radiação e desenvolver superpoderes. Né? Isso não vai acontecer. É contra o processo de mutação, principalmente que a mutação ocorre de maneira aleatória. E elas vão se acumulando dentro do organismo, porque muitas mutações são silenciosas e porque a gente tem 2 cópias de cada gene, então é possível que essas mutações se acumulem ao longo do tempo e, eventualmente, alguma mutação pode ser vantajosa, né, sob a luz de determinado filtro ambiental que venha causar um processo de seleção natural. Mas isso só depois de muito tempo. E grande parte das mutações são deletérias, ou seja, elas são ruins, como a gente vai ver também. Tá? E aí sempre vem a controvérsia sobre, né, a evolução. A evolução é um fato, é uma teoria, é uma hipótese, a evolução está confirmada, não está. Né? Então, hipótese, né, aí novamente a gente vai ter que cair em cima das definições dos conceitos. Né? Uma hipótese é uma conjectura ou uma declaração que pode ser verdade, certo? E a maior parte dos filósofos e cientistas vai defender para você que nós não podemos ter certeza de absolutamente nada. Isso começa com esse senhor, ou pelo menos ganha força, não começa, mas ganha força com esse senhor que está no alto direito aí da apresentação, que é o Karl Popper, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele. E algumas hipóteses podem possuir pouca evidência inicialmente, como, né, a hipótese de Copérnico de que a Terra não era o centro do universo, né, e sim o Sol, na visão dele na época. E mais para frente acaba tendo, né, mais evidência e essa hipótese vai mudar de uma condição apenas de hipótese para um conceito mais bem estruturado, como a gente vai ver. Né? Fatos, né? Então fatos são hipóteses que acumularam tanta evidência, né, em seu suporte que passam a ser aceitos como verdade. Então existe tanta evidência de que a Terra não é o centro do universo, né, de que a gente tem certeza de que isso é um fato. Né? Além disso, de fatos e de teorias, né, de fatos e hipóteses, nós temos as teorias. Teoria carrega um nome complicado, né, porque no senso comum das pessoas é uma especulação sem nenhum suporte. Então, se você está conversando com seu tio na padaria tomando café de manhã, ele vai falar que um amigo dele tem uma teoria de que, né, o Brasil entregou a Copa de 98, né, ou 2002, não lembro, né? Mas isso é apenas uma teoria dele, né? Isso é no senso comum, as pessoas utilizam teoria como uma coisa que qualquer um pode ter uma. Né? A teoria científica, por outro lado, é um esquema bem elaborado de ideias interconectadas, fortemente suportado por evidências, observação e ou experimento, e que fornecem uma explicação para uma variedade de outros fenômenos. Então, a teoria científica é bem diferente de teoria do senso comum das pessoas, né? Então, a gente tem teoria da gravidade, a teoria quântica, teoria atômica, teoria tectônica de placas, explicando fenômenos como por que uma maçã cai, né? Ou como que a morfologia do planeta evoluiu ao longo do tempo, né? Como que os continentes estão nas suas posições atuais, ou como determinadas partículas compõem tudo que a gente observa. Tudo isso aqui não são apenas uma teoria, como uma teoria da conspiração de que o Brasil entregou a Copa do Mundo. Né? Isso é uma teoria fundamentada, né, fortemente suportada por evidências. Assim, a gente pode dizer que evolução é um fato e que esse fato é explicado pela teoria evolutiva, pela teoria da evolução. Tá? Então, como que a gente pode, né,
passar pelas evidências principais de que a evolução é um fato e de que é comprovado pela teoria da evolução. A gente tem que começar, né, pela origem de tudo, pela origem da vida. Né? E essas são basicamente as perguntas mais comuns da humanidade. Né? De onde viemos, para onde vamos? Né? E de onde o mundo, animado e inanimado, surgiu? Né? Qual a origem do universo, da vida, das espécies e do ser humano? São perguntas que permeiam boa parte das sociedades, ou praticamente todas, não, todas as sociedades modernas do mundo. Né? Todo mundo procurou responder essas questões e muitas, ou as primeiras grandes respostas para essas questões estão fundadas em mitologias sagradas que acabam se tornando a base das religiões em cada região do mundo. Né? Então, se você for ver, a mais famosa dessas, para nós pelo menos, é a mitologia cristã, em que Deus criou o universo em 7 dias, né? E Adão e Eva, né? Novamente por culpa da mulher e da serpente, né? Comeram a maçã, foram expulsos do paraíso e aí foi criado o mundo, o bem e o mal e assim por diante. Né? Então, toda a mitologia cristã é baseada nisso e esse, na verdade, é um ponto central da mitologia cristã, está justamente na criação do mundo. Mas esse não é o único. Existem várias mitologias e várias teorias para o surgimento do mundo. Né? Então a mitologia grega já é bem mais complexa, afinal os gregos tinham uma quantidade enorme de deuses, né? Uma religião politeísta, né? E, a ideia de que, né, a Terra foi criada primeiro e, né, a partir do que eles chamavam de caos, que na verdade o caos para eles era o vazio, e daí por diante todos os outros deuses foram criados com as suas particularidades e suas personalidades. Né? Nós podemos ir mais adiante, falar da mitologia persa, do zurvanismo pré-islâmico, por exemplo. Né? Nesse caso, Zurvan deu origem a 2 gêmeos, né? Que é a Ahura Mazda e a Hiraman. Um é bom e o outro é mau, e a boa criou o sol, a lua, as estrelas e o primeiro homem e a primeira mulher. Tudo isso documentado, como vocês podem ver aí, arqueologicamente. Né? E podemos ir mais adiante e falar, por exemplo, da mitologia chinesa. Os chineses são interessantes porque eles têm poucas histórias que envolvem necessariamente uma divindade que criou o mundo. Essa aqui embaixo, que está representada, uma das poucas delas, né, que é Pangu, que era o criador primordial, criou o mundo, né, primeiro a terra e depois o céu. Né, e essa deusa que foi criada também, Nuwa, cria a partir do barro os homens e as mulheres. Né. Mais adiante a gente pode pegar então a mitologia dos japoneses, né, as nipônicas, né, em que o primeiro casal desceu do céu em um arco-íris e agitaram o oceano com uma lança e criaram o quê? As coisas que os japoneses estavam acostumados a ver no tempo todo, as ilhas do Japão, os deuses, os mares, os ventos, as árvores, as montanhas e as planícies agitando essa grande lança no oceano. A gente pode chegar na mitologia asteca. Os astecas são interessantes porque o nosso mundo seria a quinta criação atual, os outros anteriores foram destruídos por grandes ventos e grandes animais como os jaguares, dilúvios, chuvas de fogos e assim por diante. O mundo atual foi criado por esses irmãos aí com nomes bem diferentes, né? Quetzalcoatl e Tezcatlipoca, né, e que eles se transformaram em uma serpente, esquartejaram a deusa Tlatechutli, né, e criaram as terras e os céus. Então essa é a mitologia asteca de criação do mundo. Os incas, por outro lado, né, aqui já na América do Sul, tinha um deus que criou tudo, né, que era Iracocha, o criador de tudo. Ele surgiu a partir das águas do quê? Do lago, às margens do qual eles viviam, o lago Titicaca, e a partir das pedras na beira do lago moldou os seres humanos. Né? Um pouco menos criativo esse, né, mas também interessante. A gente pode pegar a mitologia polinésica, né, em que Tagaroa, o deus do mar criador, né, viveu por um longo tempo no escuro dentro de uma casca, vocês podem ver representada nesse gif aí, até que ela se rompeu, a parte da casca toda virou a abóbada celeste, do corpo dele foi feita a terra, as cordilheiras, as nuvens, as escamas, as conchas do mar e assim por diante. Né? Isso é um aspecto comum na mitologia, em que partes do corpo do criador acabam formando o mundo em que a gente vive.
Ou a gente pode chegar mais perto de nós aqui e falar um pouco sobre mitologia tupi-guarani, e que Tupã, o Deus Supremo, né, criou outros dois deuses, né, que é Guaraci e Jaci, Deus do Sol e Deus da Lua. Guaraci criou os seres vivos e Jaci criou a Rainha da Noite, era a Rainha da Noite dos homens, né? E aí você tem uma série de outros deuses, né? Deuses, Ayum, o deus da música, Rodá, o deus do amor, Caupé, a deusa da beleza, e assim por diante, certo? Ou a gente pode ir mais adiante ainda pegar uma das que eu acho favoritas, né, que são essas mitologias afro-brasileiras, né, em que o Deus Supremo, Olodumaré, do seu saco, deu o saco da criação para Oxalá, mas pediu para ele fazer antes uma oferenda para Exu. Né? Oxalá, bem petulante, se recusou a fazer a oferenda, e Exu se vingou, fazendo que Oxalá tivesse sede e bebesse do vinho da palma e adormecesse. Né? Ao final, moldou o homem e a mulher do barro, mas foi Olodumaré que deu o sopro da vida deles e não Oxalá. Enquanto isso, o Oduduá, né, pegou o saco da criação do Oxalá, que estava dormindo, e resolveu criar o mundo. Né? Por que não? Né? Seria uma boa ideia. Né? Então, como a gente pode ver, gente, quem que está certo? A gente pode pensar, né, são inúmeras hipóteses de criação. A gente pode pensar, poxa, será que é a mitologia cristã que está certa, ou a criação cristã? Né, errou rude, né, como eu brinquei com o pessoal, né, na verdade é difícil de saber, né, muito provavelmente isso depende, né, para todos nós vai depender das nossas crenças pessoais e religiosas, de como a gente cresceu e viveu. Claro, ah, isso não é o papel da ciência, né, discutir as crenças pessoais e religiosas. O papel da ciência seria falar sobre como o mundo foi criado sob um aspecto puramente científico. Então, dizer se Deus existe ou não não está na competência da ciência. A gente só pode testar em ciência coisas que a gente pode realmente refutar, ou seja, provar que estão erradas. Então, você não tem como provar que Deus não existe, então isso não compete para a ciência e não tem como refutar, ou seja, recusar nenhuma dessas outras teorias ou testá-las, porque elas não podem ser testadas. Né? Então, é isso que difere. Né? A ciência define, tem seus limites, né, de escopos definidos pelo que a gente chama de falsificacionismo, né, do Karl Popper, que é aquele senhor que eu mostrei mais cedo aqui para vocês. Então, na visão de Karl Popper, né, a gente filosoficamente só pode colocar em ciência qualquer coisa que a gente pode falsificar. Então, se eu falar para vocês, sempre que eu soltar uma maçã ela vai cair, eu posso bolar um experimento para testar se eu soltar a maçã ela vai cair. Né? Ou se eu, né, parar de comer, eu devo morrer de inanição, eu posso fazer experimento desse com seres humanos e assim por diante. Né? Eu não posso provar nada com relação a esses experimentos de criação, mas eu posso falar sobre essas teorias de criação, mas eu posso falar dentro da ciência com base no falsificacionismo, como que o mundo deve ter surgido. Né? E isso, quando você foge dos limites da ciência, é onde a gente define termos interessantes, que muito importantes. Um deles é o de pseudociência. Né? Então existem uma série de conspirações que entram aí na definição de pseudociência. Existe também quando você usa uma parte dos dados da ciência para tentar provar uma coisa que não é científica. De certa maneira, o criacionismo é uma coisa dessas. O criacionismo por desenho inteligente, pelo menos, é considerado pelos cientistas uma pseudociência, porque você usa alguns elementos de ciência, desde reconhecimento de diversidade genética, né, padrões de espécies e assim por diante, para tentar provar uma coisa que é crença pessoal, né, de que houve um criador por trás de tudo. Então não pode se misturar as duas coisas. Né? O que é da ciência, o que é da crença pessoal e da religião é do campo da religião. A pseudociência também alimenta uma série de teorias complicadas, como por exemplo as teorias da conspiração, né, as mais recentes. Né, tem pessoas dizendo por aí que a Terra é chata. Né, a gente pode bolar experimentos, no caso, para testar se a Terra é chata ou não. Mas quanto mais experimentos você coloca, mais a fundo essas pessoas vão nessa teoria da conspiração, dizendo que na verdade você não sabe, mas que existe uma informação que você não está disponível, então você nunca consegue refutar as teorias da conspiração porque elas são baseadas em pseudociência. Então o pessoal da Terra é Chata, por exemplo, passa grande tempo
ou boa parte do tempo, dizendo para vocês, olha, a Terra na verdade é chata. Aí, bom, eu proporia um experimento apenas, né? 2 aviões levantando voo em Natal e um indo para leste e outro indo para oeste. Se eles se encontrassem, quer dizer que a Terra é redonda, né? Isso já foi sugerido para essas pessoas, mas aí elas falam para você que, na verdade, todos os equipamentos de bússolas e tudo isso são inventados de maneira para enganar você, para você achar que tem leste e oeste. Por quê? Porque tem alguém interessado em ganhar dinheiro dos governos que são aplicados em agências como a NASA, etc, etc, etc. Então fica um pouco complicado de você discutir com uma pessoa nesses níveis. A mesma coisa, teorias da conspiração, por exemplo, de que o homem nunca foi à Lua. Né, aqui, entre as pessoas, né, das nossas salas, é possível encontrar alguém talvez que tenha duvidado realmente. Existem sites e sites dizendo que o homem nunca foi e outros sites dizendo que na verdade o homem foi sim. Na minha época, sempre tinha teorias da conspiração também de que a doença AIDS ou o câncer foram criadas no laboratório, que a cura sempre existiu, mas as empresas farmacêuticas queriam ganhar dinheiro vendendo remédios que prolongassem a nossa doença e fizessem eles ganhar dinheiro. Né? Tudo isso se encaixa dentro das definições que eu estou falando aqui de pseudociência. Né? É claro, para a ciência começar falando sobre a evolução da vida, a gente tem que falar qual é a origem do universo. Né? E para a ciência, a teoria principal é o Big Bang, que para alguns pode parecer uma teoria relativamente esdrúxula, né? As primeiras pessoas falam, né, quando você escuta, olha, toda a massa do universo, tudo que está no universo estava dentro de um ponto de densidade e massa infinitamente grande, né? Depois disso houve uma grande explosão e depois de alguns milhares de anos, o universo como a gente conhece começou a tomar forma. Né? Mas será que existe evidência para isso? Né? Não pode ser apenas uma teoria de surgimento do universo que uma pessoa tirou da cabeça dela, tem que ser baseado em evidências. Né? Quais seriam as evidências? Né? A primeira é que o universo precisa estar expandindo, e é interessante você observar as galáxias cada vez mais distantes. Isso é a importância da gente ter, por exemplo, telescópios de grande porte como o Hubble fora da atmosfera terrestre, ou mesmo os que vocês têm aqui no planeta, né, eles são capazes de olhar para muito longe. E a teoria é o seguinte: se uma coisa está se afastando de você, o comprimento de onda vai ser mais alongado. Assim como você vê uma ambulância chegando para próximo de você, você escuta um barulho cada vez mais alto, mais agudo, e quando ela passa na sua frente e se distancia, você vai escutando cada vez mais longe. É um efeito Doppler para ondas sonoras, e ele se repete também para a luz. Então, se as galáxias estão se expandindo, as galáxias cada vez mais longe vão ter comprimentos de onda mais longos, então a luz vai se aproximar do vermelho. E é exatamente o que é observado. Né? Quem bateu o martelo de que o universo estava expandindo foi justamente o Hubble, mais ou menos na década de 30, década de 40. Né? Outra coisa é que logo após essa explosão a gente teria uma temperatura extremamente alta no planeta, né? E essa temperatura extremamente alta no planeta, não, perdão, no universo, essa temperatura extremamente alta geraria uma radiação micro-ondas cósmica de fundo. Né? Uma radiação micro-ondas seria uma assinatura dessa grande temperatura ali por em torno de 4.000 kelvins que a gente teria no início do universo. Isso é tudo previsto por cálculos físicos, né? Por teorias de como o universo deveria ser, e apesar de ter sido prevista em 1948, ela só foi detectada em 1965, né, num dos experimentos mais sortudos do mundo. Né, o pessoal detectou e acabou vendo, acabou ganhando o prêmio Nobel por essa descoberta, mesmo tendo sido uma descoberta acidental. Né, e é um resultado do universo inicial. Nos primeiros 380 mil anos, a gente teria essa radiação se formando. Né. É importante observar que para qualquer lado que você olhe no universo, você vai estar olhando sempre para o passado. Quanto mais longe as coisas estão, muito provavelmente é que essas luzes, essas estrelas que a gente está olhando em grandes galáxias há milhares e milhares de anos-luz, muitas delas já nem existem mais. Né? Então, quando você olha com um telescópio para dentro do universo, você vai estar vendo imagens do que seria o passado. Né? Então, se é no passado, a composição química, né,
físico-química das estrelas mais distantes tem que ser mais parecida do que a teoria prevê que fossem o início do universo. E é exatamente isso, né? Você olha cada vez mais para longe com base na teoria física de como era o universo no primeiro Big Bang, entendeu? A gente tem uma ideia de como que os elementos químicos foram mudando ao longo do tempo. E as estrelas mais distantes brilham com comprimentos de onda que indicam qual o tipo de composição que elas têm. É curioso pensar isso, porque o tempo teve que passar de uma maneira. Depois da criação do universo, a gente tinha uma sopa basicamente de hidrogênio e hélio, né, depois dessa primeira explosão, e apenas quando as estrelas vão se formando é que você vai ter a formação de elementos químicos cada vez mais estáveis e mais parecidos com o que a gente tem nesse planeta e em outros planetas em volta da gente, né? E esses elementos químicos só chegaram aqui porque eles se formaram dentro de estrelas que se formaram depois do Big Bang, que explodiram e se transformaram em poeira estelar que foi sendo espalhado pelo universo e acabou chegando aqui. Então, de certa maneira, uma maneira poética de se olhar ou de se pensar é que todos os átomos complexos que estão no nosso corpo vieram de alguma poeira, de uma estrela que explodiu, né? Então nós somos, de certa maneira, poeira estelar. É uma maneira bem, uma forma bem interessante de se pensar, né? As estrelas tiveram que morrer para a gente estar aqui, né? Assim afirma a ciência, né? E aí o próximo passo, depois que o universo se forma e a gente tem principalmente o nosso planeta, é como que surgiu a vida, né? Então a Terra deve ter em torno de 4,6 bilhões de anos, a gente tem certeza agora, né? E as rochas sedimentares mais antigas, ou seja, aquelas que foram formadas por erosão e depois depósito dentro de algum corpo d'água, né? Tem 3,86 bilhões de anos, né? E nessa época a gente já tinha água líquida, né? Então, um pouco mais de 1 bilhão de anos depois do planeta ser formado, a gente já tem água líquida no planeta, que é um pré-requisito, como todos nós sabemos, para a existência de vida. O planeta definitivamente era muito mais quente do que a gente tem hoje em dia, e as primeiras formas de vida eram extremamente tolerantes ao calor, né? E não havia praticamente oxigênio livre na atmosfera, era um ambiente que a gente chama de ambiente redutor e não um ambiente oxidante, né? E como que surgiu a vida, né? Obviamente, a gente pode dizer que um agrupamento de moléculas é considerado vivo se ele consegue captar a energia do ambiente, usar essa energia para se replicar e evoluir. E no mundo vivo, como nós conhecemos, isso é feito, né, por ácidos nucleicos e proteínas encapsulados por membranas lipídicas, certo? Então isso seria, dentro do conceito científico, a definição de vida, né? E essa hipótese, que é discutida aqui de 1929, que a gente chama de hipótese de Oparin-Haldane, né, era de que numa atmosfera extremamente simples, com metano, amônia, hidrogênio e água, que são componentes plenamente possíveis de estarem presentes num planeta que não tem vida, numa atmosfera redutora, na presença de descargas elétricas, a gente teria a formação de aminoácidos e outros compostos orgânicos, né? Então, tanto o Alexander Oparin quanto o Haldane propuseram essa teoria praticamente ao mesmo tempo, em 1929, e o Miller e o Urey, né, fizeram um experimento no laboratório e conseguiram realmente formar moléculas orgânicas de alanina, ácido aspartico, né, ácido glutâmico, glicina, ureia e por aí vai, apenas nesse tipo de condição. Então, os pequenos tijolinhos para formar os primeiros organismos vivos podem ter surgido sem interferência de nenhuma entidade criadora, né? Isso foi provado em laboratório. Portanto, um ambiente redutor na presença desses compostos que a gente está vendo aí, mais uma fonte de energia como ultravioleta, raios, descargas elétricas e calor, né, leva ao acúmulo de compostos orgânicos, tá? E superfícies no planeta, argilas, piritas, vidros basálticos e tudo isso, anidras, ou seja, que não tem água, podem ter permitido o que é a ligação desses pequenos moléculas, formando polímeros, né? Polímeros é a ligação de várias unidades iguais, né? E a estabilização desses polímeros de compostos orgânicos que deram origem a moléculas que podem se autorreplicar,
né? Então, antes da vida, a gente teria uma evolução pré-biótica por seleção natural de moléculas, né? As variações que se replicavam mais e com menos erros, né, se manteriam dentro do ambiente. Então, você teria uma evolução, um processo de seleção natural de moléculas antes de você ter de organismos propriamente vivos, né? E acreditava-se que as primeiras formas de vida, logo depois que você tem essa primeira evolução prebiótica, você vai ter as primeiras formas de vida com RNA e não com DNA, como material de informação genética, né? Esse RNA, ao mesmo tempo que ele pode ser um agente codificador, ele é catalisador, como a gente observa na ação do RNA em diversos organismos vivos hoje em dia. Se você for ver, a gente tem RNA mensageiro, RNA transmissor. Então, o RNA faz muito mais coisa do que o DNA, né, que pode ser considerado aí o pachá das células, né, que fica sendo com uma atitude estrita dentro do núcleo e sem muita atividade enzimática ou catalisadora, né, como no caso do RNA. Né? E, bom, tá certo, né? Basicamente assim surge a vida, né? E a próxima aula a gente vai estar falando um pouco mais sobre classificação biológica, sobre história da biologia, como está dizendo aqui nesse slide, certo? E falar um pouquinho sobre a importância de classificação e como que as ideias sobre como organizar os organismos vieram. Então, depois da gente ter uma ideia de que a vida surgiu, como estou falando aqui, e que existe uma boa teoria tanto para o surgimento do universo quanto para o surgimento da vida que independe, mas não exclui, né, independe um criador para ter feito com que as coisas acontecessem, como que a gente entende a biologia hoje em dia, como que isso, todo o nosso conhecimento de diversidade biológica pode ser transformado num sistema coerente e científico de organização e entendimento da biodiversidade.